Bom, dinâmica da partícula e leis de Newton. Antes de tudo, eu vou falar um pouco sobre a dinâmica da partícula, que basicamente é o estudo da relação existente entre os movimentos de um corpo e a causa desse movimento. Este movimento é o resultado da interação com os outros corpos que o cercam. As interações são convenientemente descritas através de um conceito matemático chamado força. As principais temas de estudo da dinâmica são as leis de Newton, a gravitação universal e o estudo das energias mecânicas, cinéticas e potencial. Dinâmica é a área da física que estuda o movimento seguindo as forças aplicadas. Leis de Newton descreve o movimento dos corpos por meio das forças que atuam sobre eles. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre Isaac Newton. Ele foi um físico, astrônomo, teólogo, autor inglês, que é amplamente reconhecido como um dos cientistas mais influentes de todos os tempos e como uma figura-chave na revolução científica. Ele possui uma contribuição enorme em todas as áreas da física. E em 1687 escreveu seu famoso livro Philosophiae Naturalis Principia Mathematicae, que é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, onde estabeleceu as três leis universais do movimento, que são conhecidas como as leis de Newton. As três leis de Newton. Ele é famoso por sua lei da gravitação universal. Enunciou também ainda as leis do movimento e descreveu os fenômenos ópticos, a cor dos corpos, natureza da luz, decomposição da luz. Desenvolveu o cálculo diferencial e integral, importante ferramenta matemática utilizada em diversas áreas do saber. Bom, o equilíbrio de uma partícula e inércia. Vamos lá. Existem dois estados de equilíbrio para uma partícula: o repouso, a partícula parada, e o movimento retilíneo, uniforme, que é o movimento em linha reta com a velocidade constante. E a inércia é a tendência que os corpos têm de manter seu estado de movimento. A inércia é um corpo, a inércia de um corpo, na verdade, é representada por sua massa. Quanto maior a massa, maior a inércia, e vice-versa. Por exemplo, um elefante possui uma inércia maior que a de uma bola de futebol. E por aí vai. Para vencer a inércia de um corpo, é necessário uma força resultante externa. E é aí que entra a primeira lei de Newton. E o meu parceiro Gleitson vai dar continuidade. Boa tarde a todos. Continuidade aqui. A primeira lei de Newton é a lei da inercia, né? Como está aí no enunciado, quando um corpo está em repouso e tende a permanecer em repouso. Ou seja, ele fica em um movimento retilíneo, uniforme, que seria o MRU. Tendo a manter a sua velocidade, a menos que uma força externa venha agir sobre ela. Ou seja, um empurrão, algo do tipo. Temos aqui como exemplo uma bola em repouso, que ela tende a permanecer em repouso por energia, ou seja, ela vai ficar parada a não ser que venha alguém e mexa nela. Outro exemplo também que eu posso citar é tipo o ônibus, arrancada do ônibus. Quando o motorista dá arrancada quando você está em pé, segurando lá, você tende a ir no movimento do ônibus, né? E a mesma coisa é quando ele freia, que você tende a ir um pouco assim para trás, né? Como todo mundo já andou de ônibus aqui, sabe? Passa aí, Lucas, por favor. Como o celular tá travando pra porra. Lucas. Já passei, já. Tá na segunda lei. Travou, moço. Travou aí? A segunda não tá aqui, mas vocês estão vendo aí, né? Segunda lei de Newton. Sim, sim. É o princípio fundamental da dinâmica, ou seja,
A força resultante sobre uma partícula é igual ao produto de sua massa por sua aceleração adquirida. Como vemos aqui no enunciado, seria, de forma matemática, seria a força seria igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, a partir de um movimento que há uma força resultante sobre um corpo, ela sofrerá uma aceleração. Ou seja, temos como exemplo, tipo, quando você empurra uma geladeira, um fogão, qualquer coisa do tipo um armário, ali você está agindo uma força, que é a massa sobre a aceleração. Pode passar, Lucas. Passei. Tá travadão já. Aí tá aparecendo o exemplo, é? Sim, um exemplo. É o exemplo da moça empurrando, né? Se eu não me recordo, que aqui Sim, mesmo. a moça empurrando uma geladeira, ou seja, aí é um exemplo da segunda lei de Newton, né? Travou aqui, moço. Calma aí. Tenta sair do aplicativo e entrar de novo. Vou tentar aqui dar uma saída aqui. Vamos só tá descarregando. Tá em 2%. Deixa eu tentar aqui sair. Dando continuidade, acho que eu lembro. Aí tem um exemplo aí, né? Uma moça empurrando uma massa, ou seja, a 10 quilos. Imprimindo uma aceleração de 1 metro por segundo, se eu não me engano. Ou seja, agora, como calcular esse exercício que a moça está fazendo? Uma resolução seria FR, ou seja, é igual, força resultante, né, que é igual a massa vezes a aceleração, que seria 10 vezes 1. Aí daria, força resultante seria 10 newtons. Pode passar, Lucas, aí, slide, por favor. Agora eu Passei. falo da força peso. A força peso, como a gente viu, é uma coisa que em queda livre, qualquer objeto cai de uma forma acelerada, ou seja, é uma aceleração sobre a gravidade. O valor valor médio da gravidade é 9,8 metros por segundo. A segunda lei de Newton ela mostra que a força resultante e a aceleração elas andam juntos, ou seja, ao empurrar alguma coisa, vai ter uma reação, né? Logo, a aceleração da gravidade está ligada a uma força, que seria a força presa, ou simplesmente o peso de algo que você pode pegar e jogar, né? Jogar em direção ao chão, algo do tipo. Como podemos ver no exemplo aqui ao lado. Vou passar aí. Assim como todas as forças, a força-peso é de grandeza vetorial, ou seja, portanto, possui intensidade módulo, ou seja, direção e sentido. Se a gente vai jogar para baixo, ela provavelmente vai descer e vai bater no chão, né? Como falei anteriormente. Sua direção é sempre na vertical, porque não tem como você jogar algo, né? E ele indo aqui, como podemos ver, tem um exemplo aqui do alien que passa pelo corpo e pelo centro da Terra, e o sentido é para baixo aqui, como podemos ver. Voltando para o centro da Terra, é uma situação colidiana. Ou seja, podemos ver aqui um objeto do tamanho que sobre a distância e a superfície, ele vai descer, né? Agir uma força sobre ele. Temos aqui o centro da Terra como ponto inferior, como podemos ver na imagem vermelho, e a representação de um corte imaginário da Terra aqui. Pode passar, Lucas. Agora vamos a um exemplo. O cálculo da intensidade da força-peso de um corpo é calculada por P, que é igual a massa vezes a gravidade, né? Onde M é a massa e G é a aceleração da gravidade. Um exemplo aqui. Calcule o peso de Maria, de massa de 50 quilos, aí, na Terra, onde a Terra tem a gravidade de 10 metros por segundo. Seria o quê? Então seria o peso da Terra, né? Seria a massa de Maria, que seria 50, vezes a massa da gravidade da Terra, que seriam 10, e daria 500 newton. Aí já na Lua, onde a Lua seria 1,6 metros por segundo.
Ou seja, seria 50, o peso de Maria, vezes a gravidade da Lua, 1,6. Em Júpiter que é um pouco longe, né? Em Júpiter a massa seria a mesma coisa, a massa de Maria vezes a gravidade de Júpiter, 25, que daria 1.250 newton. Passado. Agora temos a força de tração e dinamômetro. Seria a força da tração, ou simplesmente tração é a força que é a força transmitida por meio de um fio, linha, corda ou algo do tipo. Por exemplo, seria aqueles cabos de guerra que quando a gente é criança, né, a gente competia, botava uma corda, aí puxava um para um lado, um para o outro, né? É um instrumento para medir força, é chamado o dinamômetro, ou balança de mola. Ele possui uma mola associada a uma escala que associa a deformação da mola. Ou seja, para onde está mais pesado, ele vai, né? Na situação, é porque não veio exemplos. Qualquer coisa eu posso até mostrar posteriormente. Que seria um dinâmetro de 400 newton, e a lei dinâmica seria, portanto, 400 N, que seria tipo um cabo de guerra, né? O cara puxando. Pode passar, Lucas. Passar aqui para Lucas para ele dar continuidade aqui à nossa apresentação. Isso. Agora vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e da reação. A terceira lei de Newton diz que para toda força de ação existe uma força de reação, que possui o mesmo módulo e direção, porém o sentido contrário. Segundo a terceira lei de Newton, se um corpo A exerce uma força sobre um corpo B, o corpo B, consequentemente, exerce uma força na mesma intensidade sobre o corpo A. Essa força de interação resulta nas forças de ação e reação que possuem a mesma direção, porém, os sentidos são diferentes. A terceira lei de Newton integra as chamadas leis de Newton, que são os principais básicos da mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana. Vamos lá, agora eu vou falar um pouco sobre Cadê? Aqui, o enunciado da terceira lei de Newton, que é: a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais a dirigidas em sentidos opostos. Assim, as forças da ação e reação são forças da mesma natureza, que atuam em pares, e a resultantes entre elas não pode ser nula, pois elas agem sobre corpos diferentes, ou seja, as forças de ação e reação representam a mesma intensidade e mesma direção, porém o sentido contrário. Nem o exemplo aí, ó, da força A e da força B, que tem na figurinha aí abaixo. Bom, essa foi a nossa apresentação. E eu ia tentar usar o simulador, só que pelo celular aqui não está dando muito certo compartilhar. Mas vou tentar aqui compartilhar a tela para ver se eu consigo mostrar o simulador para o senhor no momento. Tá mostrando a tela aí? Tá, Lucas. Tô mostrando. Deixa eu pôr aqui o simulador. Por aqui vai voltar a gravar. Ah, não vai. Bom, aqui simulador da primeira lei de Newton. Temos exemplo o da inércia. E temos o ônibus em movimento. O áudio tá ligado? Tá sim.
temos o ônibus em movimento. Aí, quando ele para, automaticamente o corpo está indo para frente, devido à velocidade do ônibus que para e a velocidade do corpo continua. E quando o ônibus continua a andar, o corpo de menor massa vai para trás e o ônibus continua indo para frente. Agora, a segunda lei de Newton, no caso. Temos a segunda lei de Newton. Um momento. Bom, aqui. Que a segunda lei de Newton afirma que a força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da sua massa pela aceleração. Temos aqui o caminhão, que um exemplo dele sem atrito, aqui embaixo, sem atrito, quando libera o peso de, acho que é 100 gramas, não sei, sim, 100 gramas. Quando libera o peso, ele vai na velocidade de 63 segundos, frente, quando o peso puxa. Aí voltando, colocando o atrito no caminhão, liberando ele, como o atrito prende o caminhão, ele demora uma quantidade mais, um tempo maior para chegar ao ponto final, são 89 segundos. E a resistência ao rolamento, acho que é tipo uma areia aqui, embaixo do caminhão, para ele resistir ao rolamento das rodas. Quando libera, ele tem um tempo menor que o com atrito, mas um tempo maior do que o sem atrito. São 67 segundos. E agora vamos para a terceira lei de Newton, que é a da ação e reação. E também foi do exemplo que Gleison falou do cabo de guerra, que quando puxa para um lado uma força, essa daqui não está exercendo nenhuma força, puxa aqui também, são forças iguais. Então, fica puxa a mesma quantidade de aí como que fala? Com forças iguais, Estável. fica estável. Exatamente isso. Aí vamos liberar a força, ele fecha. Então, só isso. Esse é o nosso simulador.